boa tarde. Essa é a nossa aula de número 29, Noções de Movimentação de Terra, uma aula de exercícios sobre terraplanagem, cálculo de volume de corte a aterros para plataformas horizontais. Nós trabalharemos inicialmente com volumes diferentes e também com volumes iguais. Esse exercício aqui, ó, calcular o volume de corte quando o projeto exigir uma plataforma horizontal na cota 3 metros. O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos resolver esse exercício? É preciso entender esse exercício. Então, o aluno, ele começa, né, pensando assim, como ele já fez a aula passada, aqueles que deram uma estudada, eles vão pensar assim, bom, vamos calcular a altura média. Tá, mas veja bem, ele falou alguma coisa de volume de corte igual volume de aterro? Não falou nada. Falou alguma coisa que ele quer que calcule a altura média? Também não. Mas observe bem, você tem aqui essas alturas, 4,4 já calculado, 5,1, 5,6, 4,8, 4 e 3,2. É um terreno 10 de largura por 20. Nós fizemos 2 quadrados 10 por 10. E ele diz o seguinte, olha, calcular o volume de cortes, a terra que vai sair daí, quando o projeto exigir uma plataforma horizontal na cota 3 metros. Ele vai cortar o terreno e vai deixar com 3 metros de altura na horizontal. Então, veja, você tem que entender o que está sendo pedido. Então, se você fizer uma análise, esse exercício, aí é o exercício 81, o livro de capa laranja, o livro do Borges. Vamos fazer uma análise. Nós teríamos em 3D essa situação aqui. E eu vou, na verdade, pegar esse terreno aqui que tem essa altura, aqui, e vou trazer aqui na altura do, por exemplo, do amarelo, que é a minha cota 3 metros. Então, toda essa terra que está aqui, ó, desse plano amarelo para cima, ele vai ser, né, você vai cortar ele, vai tirar esse terreno fora, e você vai fazer aí um bota fora, você vai fazer um transporte de terra. Então, pegando aqui, ó, na cota 3 metros, tudo que está acima do 3 metros eu vou retirar. Essa é a ideia inicial. É isso que está sendo pedido. Ele não pediu o volume de corte a terra igual, nada disso. Tá ok? Então, vamos observar isso daqui. Veja que a cota era 3 metros. Então, aqui era um valor aí na cota 3, aqui tem 1,4, 2,1 e 2,6. Se você fizer uma análise, aqui, se eu não me engano, se você olhar bem o desenho, você tem lá o desenho original, deixa eu voltar ali para você ver. Aqui era, fazendo o corte aqui, a seção A. Então, era 4,4, 5,1 e 5,6. Então, olha, fazendo ali a seção A, essa seção aqui, ó, chapada aí na lateral, você vai ter 4,4 tira 3, fica 1,4. 5,1 tira 3, fica 2,1. 5,6 tira 6, que a cota é 3 metros, fica 2,6. Então, nós temos dois trapézios, não é um trapézio só, não, porque aqui não é uma linha reta, hein? Cuidado, daqui até aqui não é reta. Então, não é um trapézio, são dois, um daqui até aqui e outro aqui. Para calcular a área do trapézio, como é que você vai fazer? Você vai desprezar aí abaixo dos 3 metros, como está escrito no balão que você está copiando aí no seu. Você vai pensar o quê aqui? Então, como é que faz essa conta? Você pode fazer a área de cada trapézio separado. Base maior mais base menor vezes H sobre 2. E esse daqui, base maior mais base menor vezes H, que é 10 sobre 2. Ou usar aí o princípio da fórmula divisor. Isto é, você vai pegar esse daqui uma vez, esse daqui que representa dois trapézios, duas vezes, esse que representa a ponta, uma vez, e tudo vezes H sobre 2. Então, H vale 10 dividido por 2, tá? Porque é a base média. A base do primeiro trapézio não é 1,4, não é 2,1. É a soma e divide por 2. A base do segundo trapézio aqui não é 2,1 e nem 2,6. É justamente a metade, soma e divide por 2. 4,7 dá 2,35 aqui. Feito isto, feita essa conta, esta área aqui, a área da seção A, deu 41 metros quadrados. O outro, 0,2, a cota 3 metros, que era 3,2 lá. Aqui vai ficar 1, porque a cota aqui era 4, agora eu vou parar no 3, igual está sendo pedido. E aqui era 4,8, eu vou parar no 3. Então, eu vou ter aqui
essa representação, 0,2, 1 e 1,8. Está entendido isso? Essa diferença ali. Fazendo a conta, você vai ter aí 20 metros quadrados. Vai ser aí 2 vezes 10, vai dar 20, mais 1,8, 21,8, mais 0,2, 22. Você vai fazer a conta aí, né? Você vai ter ali 20, e você vai multiplicar ali, ó, você vai pegar 2 vezes 1, 2, mais 1,8 dá 3,8, e mais 0,2, que deu 4. 4, 10 dividido por 2 aqui dá 5, 4 vezes 5, 20. Então, deu 20 metros quadrados aqui. Então, essa é a área dessa lateral. Prisma é um sólido facetado de bases paralelas. Então, se você levantar isso daí em pé, você tem um prisma. Por quê? A base inferior e a base superior são iguais e elas são paralelas. Se você fizer esse movimento aqui, ó. Seção A, por exemplo, embaixo e a B em cima. Certo? Isso é um prisma. Tá? Então, por exemplo, se a base fosse quadrado e em cima quadrado, era um prisma. Se a base é retângulo e em cima é retângulo, um prisma. Se a base, por exemplo, qualquer formato de base, desde que as bases sejam paralelas, então você vai ter aí o conceito de prisma. Então, você vai ter o seguinte, como é que calcula? A área para calcular a base não é a área da base maior nem a área da base menor, é a base média. A base média multiplicado pela distância dá para você o volume ali, esse elemento. Então, a área A mais a área B, vezes H sobre 2. Nada mais é que a média entre as duas. Então, você vai fazer o quê? Área A, o Zanin falou que é 41. Área B, o Zanin falou que é 20. 41 mais 20 dá 61. 61, você pegar 10 dividido por 2 dá 5. 61 vezes 5 dá 305 metros cúbicos. Isso aqui, ó, está em metro quadrado. Esse 10 está em metro. Metro quadrado vezes metro conserva a base e soma-se os expoentes. M2 vezes M1 conserva o M da M ao cubo da matemática básica. Sim ou não? Então, volume em metros cúbicos. Então, esse é o volume aí que foi calculado. Aí, pela fórmula do prisma. Essa é a fórmula do prisma. Para fazer esse mesmo serviço, eu tenho também a fórmula do tronco de pirâmide. Como é que funciona a fórmula do tronco de pirâmide? O que é um tronco de pirâmide? Você lembra uma pirâmide inteira, só que você corta o bico. Isso é o tronco de pirâmide. Como é que calcula isso daí? A fórmula diz o seguinte, a fórmula do tronco de pirâmide é a área A mais a área B mais área A vezes área B, dentro do radical, vezes o H, e agora, cuidado, não é sobre 2, como a maioria das formas, é sobre 3. Por quê? Na matemática básica, na parte lá de geometria espacial, tem algumas regras que são básicas. Pirâmide tem bico, e tudo que tem bico divide por 3. Então, observe bem, isso é uma regra que vem lá da parte básica da matemática, necessariamente ali daquela parte da geometria espacial, porque isso é geometria espacial, cálculo de volume, superfícies, etc. e tal. Você tem ali. Volume, então, Zanin, é 41 mais 20 mais raiz de 41 vezes... Cuidado, esses dois números estão dentro da raiz. Então, precisa multiplicar primeiro e depois extrair a raiz. É diferente de raiz de 41 e raiz de 20, hein? Você pula. Multiplica e depois traz a raiz. Vezes 10, divide tudo por 3. Multiplica tudo por 10, que está aqui dentro do parênteses, divide tudo por 3, aí a resposta. E aí você tem aqui a resposta, 298,77 metros cúbicos. Aqui é cabível uma discussão, viu, pessoal? Mas observe o seguinte, dentro dessa lógica, você aprendeu desde criança que, independente do caminho, na matemática, sempre dá o mesmo resultado. Depois você aprendeu? Pode fazer pela maneira A, pela maneira B, na matemática dá o mesmo resultado. Não sei se você se lembra, esse volume, agora há pouco, usando a fórmula do prisma, quanto deu? 305 metros cúbicos, certo? E agora, utilizando a fórmula do volume pelo método tronco de pirâmide, deu 298,77. Tecnicamente, como eu fiz, você também fez, que está aí me acompanhando, as contas estão certas. E aí você vai perguntar, ué, professor, mas pode? Pode isso, Arnaldo? Você usou duas formas matemáticas diferentes,
para a mesma coisa e deu resultado diferente. Aí lascou. Porque isso aí dá um nó na cabeça do aluno. Porque ele vem com uma premissa básica, desde que o mundo é mundo, desde quando ele aprendeu a escrever, que na matemática não interessa o caminho, que você faz uma conta, mas o resultado tem que dar sempre o mesmo quando se trata dos mesmos números da mesma coisa. Veja, você usou o 41 e o 20, as duas contas estão certas, mas as respostas não são exatamente iguais, elas são próximas. Isso tem uma explicação lógica que você precisa entender um pouco melhor. Quando você fala na forma do prisma e na forma do tronco de pirâmide, você está trabalhando com a ideia de um modelo, caso você não tenha pensado nisso. Isso é um modelo matemático. Veja bem, senhores, quando você coloca 4 piquetes lá no mato, você tem, por exemplo, a seção A, desse lado aqui, e a seção B. E aqui está a superfície, onde você está andando. Quando você coloca 4 piquetes aqui, você está deduzindo, a sua grande dedução matemática é que entre este ponto e este ponto é uma linha reta, entre este ponto e esse ponto é uma linha reta, entre esse ponto e esse ponto é uma linha reta, e isso é uma linha reta. Consequentemente, essa superfície aqui é uma superfície reta, plana. Não sei se plano horizontal ou plano inclinada, mas é uma superfície plana. Aí eu pergunto a você, é verdade isso? Que entre 4 piquetes, lá no dia do levantamento de campo, essa superfície é totalmente plana? Não, não é verdade, gente. Por quê? A fórmula é um modelo. No modelo matemático ideal, é considerado ali plano. Mas no mundo real do engenheiro, e esse é o lance de ser engenheiro, nós engenheiros utilizamos os formulários de química, física, matemática e etc., para resolver problemas. E ao resolver esse tipo de problema, você vai perceber claramente que não é exatamente igual. E aí tem mais uma coisa que você precisa saber. A fórmula do prisma, ela é um modelo mais longe um pouco da realidade, é o mais fácil de calcular. Enquanto a fórmula do tronco de pirâmide, ela consegue trabalhar com as alturas um pouco diferentes. Então, entre as duas respostas, 305 e 298,77, a resposta 298 é mais próxima da realidade. Professor, então por que não ensina só essa? Uma questão muito simples. Isso daqui, quando o exercício é grande, isso daqui para calcular na unha, na mão, é difícil. Já a fórmula do prisma ou das áreas externas dá para você calcular numa tabuinha lá na obra, quando você e o tratorista, calcular o volume. Esta fórmula é mais precisa. O que eu quero dizer para você, em resumo, é o seguinte. Quanto mais complexa, geralmente, é uma fórmula, mais fidedigno, mais real é o resultado dela. Força é igual a massa vezes aceleração. É verdade? Você aprendeu desde que você era adolescente. Força é igual a massa e aceleração. Só que no mundo real, aqui fora, não é 100% verdade, porque força é igual a massa vezes aceleração perfeito dentro de um laboratório, com condições ideais, atrito zero, atrito com ar, atrito entre as rodas, por exemplo, de um automóvel, piso e etc. Então, as fórmulas, de uma maneira geral, são modelos. Então, quanto mais complexa é um formulário, mais próximo da realidade. Aí você volta lá no começo da topografia, quando você tem um modelo terrestre, mas a fórmula da Terra não é exatamente aquela, precisa de correção. Quando eu pego, por exemplo, uma fazenda e faço pelo método da quadriculação o volume, a fazenda é gigante, ela tem banhado, panto, tem hora que afunda, tem hora que sobe e tal. Entre 4 piquetes, por exemplo, nunca é uma mesa plana. Contudo, você está considerando que cada 4 é uma mesa plana, bonitinha. Mas não é. Então, o nosso cálculo é bom? É bom. Quanto que ele vai dar de erro? Talvez 1%, 0,5%, mas não é exatamente isso. Nas provas são pedidos para você fazer, geralmente, pelas duas fórmulas, tá? Pelos dois modelos, comparar os resultados. A fórmula do tronco de pirâmide aproxima-se mais do volume real. Então, acho que isso que você teria que anotar. Se é um modelo matemático, é melhor. Nós vamos fazer um outro exercício. Dado o terreno a seguir, calcular a cota final para a plataforma horizontal, com volume de corte a aterros iguais. Então, agora, veja,
não é igual ao anterior. Ele deu esse terreno aqui, é um terreno que tem 60 por 40, já deu para você todas as alturas, a cota calculada, né? O ponto mais baixo dele, acho que é 32,2, e o ponto mais alto é 36,6. Então, aqui está o mais baixo, aqui está o mais alto. E ele pede para você, curva de passagem, ou a cota final para a plataforma horizontal. Nós vamos começar pelo convencional. Então, vamos lá. Resolução pelo método dos pesos. Então, eu vou ensinar a fazer esse exercício por dois métodos. O método dos pesos, o método dos volumes. Método dos pesos. Então, vamos começar aqui, ó. Lembrando, peso 1, peso 2, peso 2, peso 1. Peso 2, peso 4, peso 4, peso 2. Peso 1, peso 2, peso 2, peso 1. E já está calculado a altura, não é a leitura na régua, isso já é a altura do terreno. Método dos pesos. Vou pegar os 4 com peso 1 e somar. 138,6. Eu vou um pouco mais rápido aqui, porque o objetivo aqui, esse daqui já foi dado na aula anterior. Peso 2. Tem 6 números com peso 2. Eu vou somar. Dou a volta no sentido horário, pego tudo que tem peso 2. Tem 6 números, tudo bem? Peso 3. Tem alguém com peso 3 nesse exercício? Que não, né? Então vai ter peso 4. Peso 4 tem 2 números. Somou também. Então, agora, depois que eu faço isso, resolução pelo método dos pesos que eu começo aqui, eu vou fazer o quê? Multiplicar cada resultado pelo seu peso respectivo. Esse aqui vezes 1, este vezes 2 e este vezes o peso 4. Né? Então, eu tenho esse vezes 4, esse vezes 2 e esse vezes 1. Fez a conta aí, eu vou somar os pesos ponderados. Deu 138,6, 413,8, mais 274, deu 826,4. Aí eu vou pegar aqui, peso 1. Quantos eu tenho? 4 elementos. Peso 2, quantos eu tenho? 6 elementos. Peso 4, quantos elementos eu tenho? 2. 4 vezes 1, 6 vezes 2 e 2 vezes 4. 4, 12 e 8. Somando aqui, preenche o balãozinho ali, não vai esquecer, quantidade de vértices para cada peso. Eu vou ter, então, 24 na soma. 4 com mais 8, 12. 12 mais 12, 24. Somatório dos pesos ponderados. 826,4 dividido por 24. Deu 34,4333333, uma dízima periódica. Atenção, precisa anotar isso aí no seu material. Quando der números assim, dízima periódica, por exemplo, você deverá trabalhar com pelo menos 4 casas após a vírgula, senão não vai fechar o volume de corte igual ao volume de aterro. Anotem isso. Quando der uma dízima periódica, trabalhar com no mínimo 4 casas após a vírgula. Essa é a altura média pelo método dos pesos. Agora vamos fazer a mesma coisa pelo método dos volumes. Cálculo da altura média, ou da cota final, pelo método dos volumes. Vamos imaginar o seguinte. Vocês já ouviram falar de números inteiros, números naturais e etc. Todo mundo sabe o que é um número raso? Alguém já foi de vocês jogar bingo com a vovó? No bingo o cara fala assim, raso 30, raso 40. E aí vai, certo? Tá. Qual que é a lógica? Na verdade, viu, Luana, na matemática, na engenharia, não existe esse conceito de número raso. Isso aí é uma brincadeira que eu inventei. Mas, na verdade, o que nós fazemos para facilitar a nossa vida é o seguinte. Nós olhamos os números numa planta. E eu pego o número, eu olho a cota aqui. Eu vou voltar um pouquinho o slide, só para você ver uma coisa. Entre esses números aqui, essas cotas, qual é o número terminado em 0, imediatamente inferior ao menor deles? Se você pegar aqui o 32,2 é o menor número, então o número que eu quero é o número raso 30. Se eu tivesse o número 502,8, qual seria o número que eu utilizaria? Se o menor número da cota fosse 502,8 aqui, que número eu usaria? O 500. Agora, outra pergunta. Se eu tivesse o número
99,9. Qual número eu utilizaria? É o imediatamente inferior, é o 90. Não é para arredondar para cima, não é um arredondamento matemático. Você vai olhar o menor número que você tiver ali distribuído na planta e vai pegar o imediatamente inferior ao menor terminado em 0. Mais uma vez, se eu tiver o número 333, o que eu uso? 330, muito bem. E se eu tiver o número 103, o 100, perfeito. Aí, todos entenderam. Então, agora vamos pegar aqui. Então, aqui, qual é o número que me serve? Qual é o raso imediatamente inferior nesse? O meu aqui é o 30. Então, vem aqui, olha bem. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer a seção. Eu posso fazer aqui, atenção para esse detalhe. Eu posso fazer seção A, B, C. Posso fazer seção 1, 2, 3, 4. Tanto faz. Qual que está certo? As duas. Você pode escolher. Você tem mais curta e mais sessões. Mais curta, mais 4 sessões. Ou mais comprido e menos sessões. Logo, você tem a opção fino e comprido ou grosso e curto. É gosto do freguês. Tem as duas opções. E, neste caso, vai chegar ao mesmo resultado. Como eu já resolvi, então eu vou fazer aqui do meu jeito. Fica para você fazer do outro lado depois como tarefa, para ver se a coisa anda para o seu lado. Então, eu vou pegar aqui. Deixa eu voltar lá onde eu estava no slide. Então, aqui, ó. Como é que o professor? O professor vai trabalhar com a seção A, B e C. Vou trabalhar com 3 sessões. 3 sessões. Eu podia trabalhar com seção 1, 2, 3, 4. Vou trabalhar com ABC. Aí a pergunta é a seguinte, Zanin. Como é que eu cheguei em 6,3? Aqui, ó. A minha cota de referência é a cota 30. 36,3, 34,8, 33,5 e 32,2. Não é esses números que estavam lá? O que eu fiz? Eu tirei 30. Mas pode isso, Arnaldo? Pode. Porque, na verdade, você vai movimentar a Terra de um volume para cima. Porque é um conceito, assim, vamos ver o que você pensa assim, na logística. Se você fizer um buraco, quanto de terra você pode tirar de um buraco? Qual que é a sua lógica de pensamento? Ah, que inferno, você, em vez de falar logo a resposta, fica torturando a gente. Não é isso, eu tenho que ensinar você a pensar. É uma pergunta capciosa, obviamente. Mas, na verdade, você tem que pensar de duas maneiras diferentes. Se você fosse criança, raciocínio infantil de uma criança. Pensa que você tem 5 anos, 6 anos, 7 anos. Quanto de terra você poderia tirar de um buraco? O que isso tem a ver com engenharia? Muita coisa a ver. Tem uma logística na forma de pensar, na verdade, que a gente ingesta depois que a gente cresce. Ele deu uma resposta boa. Ele disse que se ele fosse criança, ele tiraria a terra até chegar no núcleo da terra. Eu, se eu fosse criança, Vinícius, eu iria mais longe. Eu faria um buraco tão fundo que eu ia chegar do outro lado. Se eu fosse criança. Você ia até o meio, só eu não. Eu ia atravessar a terra do outro lado, fazer um buraco será no Japão, tecnicamente. Mas se eu fosse criança. Como eu não sou mais criança, sou engenheiro, então eu penso que tem limitação, que depende do equipamento, depende disso, depende daquilo, depende da... Mas o que eu queria que vocês pensassem era o seguinte, que eu limitei em 30 metros, e aí a gente fala, e daí para baixo? Aí eu falo para você, te interessa a Terra que tem lá embaixo até chegar no núcleo do planeta? Muda a vida da engenharia? Não. Por isso que eu estou limitando uma altura para trabalhar. Se eu fosse trabalhar pensando que eu tenho um buraco que é infinitamente fundo, eu nunca calculo nada. Então, eu ponho um fundo no buraco, resumindo a conversa. Eu não deixo de ter o pensamento de criança, que eu tenho um buraco com profundidade infinita. Mas eu ponho um fundo no buraco para poder calcular. Porque aquela terra que tem abaixo, lá de um certo limite, ela não me interessa. Ela não vai influenciar em nada no meu exercício, no meu cálculo, no caminhão, no trator ou equipamento. Então, a ideia, Chacherini, é justamente você colocar um fundo. Isso é uma ideia inicial. A outra ideia é a seguinte, fazer essas contas. O que é mais fácil? Fazer a conta com 36,3 ou com 6,3? Lógico que é mais fácil fazer conta com números menores. Também é mais um motivo de colocar um limite na brincadeira. Vamos lá, então. Para pegar aqui, ó. Seção A. Área A aqui, de square, né? O S. Área A. Seção A. O primeiro, uma vez. 2 vezes o segundo. 2 vezes o terceiro. O último, uma vez. Quem é o H? É a distância entre 2 aqui. 20, 20, 20. Então, 20 sobre 2. Então, vezes 10. Fez a conta aí, deu 251 metros quadrados, a área da seção A.
Agora vamos para a área da seção B, de bosque. Era 36,4, 34,9, 33,6 e 32,3. Tirou 30. O primeiro, uma vez. O do meio, duas vezes. O do meio, duas vezes. O da ponta, uma vez. Aqui vale 20, porque os quadrados em planta é 20 por 20. Então, você vai pegar 257 metros quadrados. Está calculando a altura média pelo método dos volumes. 36,6, 35,5, 34,4, 33,5. Você tirou 30 de todo mundo. Ficou 6,6, 5,5, 4,4, 3,5. Colocou aqui, esse uma vez, esse duas vezes, esse duas vezes, e o da ponta uma vez. Então, todos do meio são duas vezes, os das pontas sempre uma vez. Vezes 20 sobre 2. Agora, você vai pensar o seguinte. A, B, C. A área da seção A, você tem. A área da seção B, você tem. A área da seção C, você tem. A área da seção A implica no volume uma vez. A área da seção B implica no volume duas vezes. E a área da seção C implica no volume uma vez. Então, eu vou fazer isso daqui, pelo método dos volumes. Olha bem. E aqui, atenção. Atenção, atenção, atenção. Neste momento, só pode usar a fórmula do prisma. É proibido usar a fórmula do tronco de pirâmide. Anote isso. Para calcular a cota final pelo método dos volumes, apenas é permitida a utilização da fórmula do prisma. Não é permitida a utilização da fórmula do tronco de pirâmide, porque não bate pelo tronco de pirâmide, só bate pelo prisma. Por uma questão de modelo matemático. O modelo é o mesmo, considera tudo reto. O volume vai ser a seção A, uma vez, a seção B está no meio duas vezes, e a seção C, que está na ponta, uma vez. Vezes a distância entre elas, dividido por 2. Então, eu vou ter 251, que é a área da seção A, 257, que é a área da seção B, duas vezes, e 299, que é a área da seção C, uma vez. Vezes 20 sobre 2, ou vezes 10. Eu vou ter ali 10.640 metros cúbicos de volume. Esse é o volume de terra ali acima dos 3 metros, 10.640 metros cúbicos, ok? O que eu faço agora? Cálculo da altura média, HM, que produz volumes iguais de corte e aterro. A altura média, na verdade, é o volume total dividido pela altura total. Então, eu vou ter o seguinte, o volume não é a área da base vezes a altura? Então, se eu isolar a altura, eu tenho volume dividido por área. Então, eu vou ter volume, 10.640 metros cúbicos. Área, são 6 quadradinhos, 20 por 20, sim ou não? Não é 6 quadradinhos, 20 por 20 exercício? Então, deu 4,4333. Ah, professor, mas não bateu, porque o outro deu 34,4333. Sim, amigo. E você tirou quanto quando você fez a conta? Ficou claro por que você tem que usar o mesmo número do começo ao final do exercício? Se você usa um número, você usa ele para tirar e usa ele para voltar depois. Aí, às vezes, eu recebo e-mail, faltando um dia para entregar, 1h da manhã. Professor, pelo amor de Deus, o meu não está batendo. Eu falo assim, pequeno Wilbert caminhando pela floresta. Tem que bater, pequeno Wilbert. Se não está, mestre, por que não bateu? Não bateu, pequeno Wilbert, porque a conta está errada. Faça novamente, pequeno Wilbert, vai dar certo. Porque tem que bater, entendeu? Você errou na hora de digitar na calculadora, alguma coisa está errada nos números. Então, a fórmula pelo método dos volumes e pelo método dos pesos e dos volumes, ela bate a altura média. Tem que bater. Se não bater, é porque tem algum erro de conta. Feito isto, agora, vamos lá. Conforme demonstrado, observa-se que tanto utilizando o método dos pesos quanto o método dos volumes, pela fórmula do prisma, o resultado deverá ser o mesmo. Anote isso. Bem grande, com neon, igual o meu aqui, ó, laranja, assim, que pisca. Professor, eu era mais feliz antes de conhecer você. Pois é, a vida é como ela é, como diz Nelson Rodrigues. Você podia estar em casa, piscina,
Agora, você vai fazer o seguinte, nós temos que ver a questão da curva de passagem. Qual é a altura que vai ter a curva de passagem? 34,4333333, certo? Não é um número inteiro, é esse número aí. Então, vamos lá. 34,4333333. Está onde? 34,4333333. Está por aqui, não está? Por aqui assim, vamos imaginar. Depois, 34,4333. Deve estar por aqui. E depois 34,433. Está bem na beiradinha. Então, faz um risco bem fraquinho a lápis aqui, ó. Fazer uma curva aqui, ó. Passando aqui, mais ou menos aqui, e bem pertinho aqui. Faz um risco a lápis bem fraquinho, só para você entender o que você está fazendo. Então, essa é a curva de passagem. Vou fazer lá, ó, pegar aquele espaço. 34,8 menos 33,5 está para 20. Assim como 34,4333 menos 33,5 está para x1. Multiplica cruzado, 14,36. Entre ponto B2 e B3, 34,9 menos 33,6 está para 20. Assim como 34,33 está menos 33,6 está para x2. 35,5 menos 34,8 está para 20. Assim como 34,4333 menos o menor está para x3. Deu 0,61. Aí eu venho aqui, ó, faço a cota ali. A minha curva vai passar aqui. Aí você contrata o Spielberg, Steve Spielberg, para fazer animação gráfica, ó. Pergunto a você, você vai tirar a terra do lado esquerdo e colocar do lado direito, ou vai tirar a terra do lado direito e colocar do lado esquerdo? Do esquerdo para o direito, porque o esquerdo é bem mais alto. Agora, vamos avaliar isso tudo aí. Agora ele quer o seguinte, ele quer que você calcule o volume, viu, Zanin? Viu, Chacherino? Ele quer que você calcule o volume. Qual é o volume de corte e o volume de aterro? Tecnicamente, nessa altura, o volume de corte é igual ao volume de aterro. Sim ou não? Tem que ser, pelo menos. Então, vamos analisar isso. Vamos ver se é verdade. Como é que nós fazemos isso? Nós pegamos a seção. A mesma seção, eu volto. Essa seção está desenhada aí para você já. Faça uma coisa que vai te ajudar. Põe 6,3, põe, sei lá, 63 milímetros. 4,8, põe 48 milímetros. 3,5, põe 35 milímetros. 2, põe 22 milímetros. Tá? É uma dica minha. Por quê? Porque vai precisar disso. Ó. Qual é a altura da curva de passagem? 4,4333. Então, você vai ver quando ela vai passar, tá vendo? Forma um trapézio e um triângulo. Forma um triângulo e um trapézio. E a pergunta que eu faço a você, a curva, olha bem a minha pergunta, é raro o aluno que acerta a resposta dessa pergunta. Eu pergunto todo ano nesta aula. A curva de passagem, nesta seção, seria representada ou é representada por que elemento geométrico? Como é que eu represento somente a curva de passagem nessa seção? Como é que ela apareceria? Ao longo dos anos, tenho perguntado isso todos os anos. É raríssimo uma turma que alguém acertou de primeira. Olha bem, pessoal. A curva de passagem é essa linha torta. Quando eu faço a seção A e eu corto essa linha, se eu corto uma linha, se eu corto o meu dedão, vira um ponto. Se eu corto aqui no B, para fazer a seção B, aparece um ponto. Se eu corto no C, aparece um ponto olhando de topo. Só que a maioria das pessoas não enxergam isso. A maioria dos alunos responde que é uma reta. Não. A reta é justamente porque aqui nós temos o ponto, você pode colocar um ponto ali em vermelho, escrever ali, curva de passagem, aquele ponto ali. Só que aquela curva de passagem ali, ele vai ficar na horizontal para a esquerda, na horizontal para a direita. Aqui, a terra que está da linha para cima vai ser cortada, para ser colocado aqui embaixo, que está faltando para chegar na linha, concorda? Agora, vamos fazer o seguinte, olha bem como é que você vai fazer. E é bom anotar como é que faz isso depois, porque no livro do Borges, está tudo resolvido. 6,3 é daqui até lá em cima. Esse, ó, daqui até aqui, vale 4,4333. Então, quanto vale esse pedacinho ali, ó? Quanto vale esses pedacinhos? Então, olha aqui uma coisa, antes de você sair por aí voando. Isso aqui, ó, vale 14,36 aqui.
Se daqui até aqui vale 20, você faz a conta que falta para chegar em 20, sim ou não? Você fez a cota aqui, 14,36 no slide anterior. Um pedaço desse não é 20? Então, é só fazer o quê? Fazer a conta do que falta chegar em 20. 5,64 mais 14,36 dá 20. Então, atenção, olha aqui a conta. Se você fizer essa conta aqui, ó, 18667 menos 4, perdão, mais 4,4333, dá o 6,3. 4,8, que vai dar aqui, até lá em cima na linha branca, menos 4,4333, dá 0,3667. Anota essa continha. 3,5, que é daqui até aqui. E essa linha até aqui em cima vale 4,4333. Este menos esse, dá esse pedacinho aqui, que é o 0,933 aí. E aqui, este mais este, dá aqui. Ou este menos esse, dá aqui. Tanto faz. Gosto freguês. Todos entenderam como é que eu achei esses números amarelos? Só lembrar, e aqui seria 36,3, 34,8, né? Então, é mais nesse sentido, tá? Por isso que eu tirei o número, porque eu estou trabalhando com a cota de referência, está escrito aqui embaixo, ó. Utilizando formas de matemática para a área dos trapézios, ali, triângulos. Então, aqui, ó, área de corte, aqui vai cortar. Base maior mais base menor vezes H sobre 2, certo? Base maior mais base menor vezes H sobre 2. Isso aqui é um trapézio, não é? Deitado. Triângulo. Base vezes altura sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Ah, mas está invertido. Ah, mas 5 vezes 8, 8 vezes 5 é a mesma coisa. Não vai mudar a sua vida. Faz a conta com 4 casas após a vírgula, porque no mínimo 4. A conta eu fiz com todos. Eu escrevi 4. Porque eu tenho uma dízima periódica aqui, ó. Por isso, 4 casas após a vírgula. O aterro é aqui. É o triângulo mais o trapézio. O triângulo vale base, 14,36, vezes a altura, sobre 2. B vezes H sobre 2. O trapézio, base maior mais base menor, vezes H sobre 2. Base maior, 2,2333. Mais base menor, 0,9333. Vezes H sobre 2. Fez a conta. Está aí a conta, com 4 casas após a vírgula. Então, eu tenho a corte e aterro para a seção A. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Seção B. De novo, coloco ali. Mostra a figurinha ali, ó. 12,82. Quanto falta para chegar em 20? 7,18. Então, coloca a cota aqui. 7,18, 12,82. Daqui até aqui, 20. Que é a medida da planta. Cota de referência, 30. Então, vai ficar... corte, trapézio mais triângulo, aterro, triângulo mais trapézio. Calculei os valores aqui, fazendo a conta com 4,4333 sempre os números brancos. Faço essas contas, eu acho aí o resultado. Então, eu começo. Área de corte, base maior mais base menor, vezes H sobre 2. Área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Faço a conta. Coloco aqui. Área do aterro. Quanto eu vou colocar de terra? É o triângulo mais o trapézio. Então, é base vezes altura sobre 2. O triângulo. Base vezes altura sobre 2. O trapézio. Base maior mais base menor vezes H sobre 2. Fez a conta. Então, eu tenho aqui, para a seção B, a área de corte e a área de aterro. Cálculo da seção aí, seção C. Mesmo esquema. Coloco ali, ó, medidinha e tal. E aqui vem um detalhe que eu quero mostrar para você. Aqui deu 0,61, 19,39. Quando o aluno desenha mal, não respeita nenhuma escala aqui na vertical, é muito perigoso essa linha passar aqui, por exemplo. E ele perder esse triângulo aqui no desenho. Se ele perder um pedaço desse, tem que lembrar que quando você tira, o erro aqui dobra. Afasta dobrado. Por quê? O volume de corte aterro, a área de corte aterro também tem que ficar correta, senão o volume não bate. Ele não bate porque o sujeito errou já no desenho. E se ele errou no desenho, ele não consegue calcular depois de forma correta. Então, olha bem esse detalhe aqui. O 0,61 existe, porque aqui é 19,39, não é 20. Fez a conta com os números amarelos, e vai lá. Corte.
Base maior mais base menor vezes H sobre 2. Triângulo. Base vezes altura sobre 2. Calculou. Essa é a área de corte. Agora você vai pegar o aterro. O triângulo, mesmo sendo pequenininho, 0,61 vezes 0,0333 sobre 2. O zero, aqui também, ó, não é um triângulo grande, é um trapézio. Base maior e base menor. Veja, uma questão de desenho. O camarada pega, por exemplo, e ele pula aqui, ó. Olha bem isso. Se isso daqui vir para cá, você erra duas vezes. Você erra o corte e erra o aterro. Aí acabou com o exercício. Perdeu tudo. Zero. Então, calculou ali. Corte aterro. Agora você vai fazer o seguinte. Isso daqui, ó. Seção A, B e C. Então, você vai trabalhar também calculando aí a questão, por exemplo, de volume. Você tem o volume primeiro pelo prisma. Vamos ver o que acontece. Atenção, eu vou pegar os números da seção A, B e C e colocar numa tabela. Corte da seção A, corte da seção B, corte da seção C. Aterro da seção A, aterro da seção B e aterro da seção C. Agora eu venho aqui, ó. Volume de corte. A, uma vez. B, duas vezes. C, uma vez. Vezes 20 sobre 2. 1.180,63 metros cúbicos. Volume de aterro. A, uma vez. B, duas vezes. C, uma vez. 20 sobre 2. Veja, aqui deu uma diferença mínima de 0,05 após a vírgula. Isto é tolerável. É muito comum o aluno mandar um e-mail assim para mim. Professor, eu não sei o que eu faço, porque eu acho que o exercício que o senhor deu está errado. Porque o meu volume de corte de aterro, pela fórmula do prisma, não bate. Eu digo, Senhor, abençoa essa alma que precisa fazer mais 15 vezes. Vai bater, irmão, tenha fé. Porque tem que bater. Se não bater, é porque você fez a conta errada. Pode dar uma diferencinha, igual o meu deu aqui, ó. Depois da vírgula, às vezes dá uma merrequinha de diferença, porque os números eram 4,3333, era uma dízima periódica, e eu cortei. Era infinito lá a quantidade de 3. Fazer a mesma conta com a forma do tronco de pirâmide. Atenção, esse uma vez, esse duas vezes, esse uma vez. E aí você tem que fazer o seguinte: A vezes B dentro da raiz, B vezes C dentro da raiz. Se tivesse D, era C vezes D dentro da raiz, e assim por diante. Certo? Você vai aumentando. Quantos cabe? Infinito. H sobre 3, porque é tronco de pirâmide. Aí você coloca ali, ó, uma vez, duas vezes, uma vez. Esse vezes esse aqui dentro e esse vezes esse aqui dentro. Faz a conta. Fazendo essa conta, deu 1.173,55, volume de corte. Mesmo esquema, pega agora aqui o aterro e faz essa conta, deu 1.154. Veja que agora deu uma diferença um pouco maior, por causa da fórmula. A fórmula do tronco de pirâmide, ela é uma fórmula que provoca uma diferença. Mas essa diferença não chega a quanto? 1%? Se eu dividir um pelo outro, o maior pelo menor, dá quanto? 0,5%, tá vendo? Não chega a 2% a diferença, mesmo usando a fórmula do tronco de pirâmide. Então, a diferença entre a fórmula do prisma, do volume, vai dar 0%. E a diferença pela fórmula do tronco de pirâmide vai dar, no máximo, estourando 2%. Está dando 1,5%, 1,3%, dependendo da situação, da quantidade de casas depois da vírgula. Então, se você está fazendo lá seu exercício na prova, ou trabalho, deu 10%, amigo, você errou as contas. Não pode, tá? Não adianta você ficar chorando. Faz de novo. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Pessoal, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau, galera.